Olá, eu sou a professora Michele Santos e hoje vou trabalhar com vocês em um projeto de química relacionado à cromatografia. Cromatografia, ele é um método de análise que tem um destaque muito interessante na área de química, mas ela pode ser utilizada para diversas outras áreas, como na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica. Por que que ela tem essa importância, né? Porque a gente consegue separar componentes, identificar e quantificar espécies químicas utilizando essa técnica. Essa técnica também pode ser utilizada, gente, em conjunto com outras técnicas instrumentais de análise. Bem, a cromatografia ele é um método físico-químico de separação através da distribuição dos componentes presentes nessa amostra em duas fases, tá? Uma fase ela permanece estacionária e recebe o nome de fase estacionária. E a outra fase que se move através dessa fase estacionária é chamada de fase móvel, tá? As diferentes formas, né, dessa fase móvel ser apresentada divide a cromatografia em alguns grupos. Bem, cromatografia que a gente vai utilizar, ela está relacionada a uma cromatografia em papel. Qual é a ideia, gente? A fase estacionária, ela é o papel que a gente coloca num determinado frasco contendo uma fase móvel, tá? Essa fase móvel é chamada de eluente. Esse eluente, ele sobe, né, através do papel, carregando, né, substâncias que vão compor essa mistura. No caso, no experimento que a gente vai utilizar hoje, essas substâncias, né, elas são as tintas de algumas canetas. Então, eu escolhi algumas canetas, né, e a gente vai ver os pigmentos, as tintas que compõem essa caneta. Bem, essas substâncias, elas podem subir, né, eluir com velocidades diferentes. Por quê? Porque a gente tem, né, esses componentes interagindo de maneira diferente com o eluente, que é a fase móvel, e com o papel. Bem, os componentes que tiverem mais afinidade com o eluente, elas sobem mais rápido. Enquanto aquelas substâncias que tiverem mais afinidade com o papel, elas sobem mais lentamente, tá? Então, desta forma, a gente consegue ter ali uma separação, né, desses componentes da tinta, bem como a gente consegue visualizar esses diferentes componentes. Então, ela é uma técnica de partição líquido-líquido, estando um deles, né, fixar num suporte sólido. E esse método, ele é muito útil para a gente fazer a separação de compostos polares. Bem, a gente utiliza, para os resultados, o que a gente chama de fator de retenção, tá? Que está relacionado ao movimento relativo desse composto em relação ao solvente. Então, nessa cromatografia em papel, o que a gente expressa, né, é o valor do fator de retenção. Esse vai ser o nosso resultado. Ele é definido, gente, como uma razão, ou seja, uma fração, uma divisão, tá? Entre a distância percorrida pela mancha e a distância percorrida pelo solvente, que é o eluente. Então, aqui eu até coloquei uma imagem, né, que mostra essa cromatografia em papel. Bem, aqui a gente pode ver, né, o papelzinho de filtro cortado. A gente faz uma linha de base, tá? De lápis, sempre de lápis, pessoal. Porque se a gente fizer de caneta, essa caneta pode interferir, tá? Na separação da tinta de caneta. Então, o ideal é o lápis, porque a gente vai usar como eluente o álcool. E aí, esse lápis, né? Mesmo que ele molhe com álcool, eu não vou transferir ele ali para atrapalhar a nossa análise. É interessante que a gente demarque a linha inicial do eluente, que é essa linha de base, e uma linha final do eluente. Que aí a gente já vai ter, pessoal, o nosso denominador da fração. Por quê? Esse fator de retenção ele é dividido por C. O que que é o C? O C está relacionado, pessoal, ao comprimento, né, que o eluente percorreu. E o numerador, que eu coloquei A ou B, está relacionado até onde a mancha da tinta de caneta chegou. Essas bolinhas que foram feitas aqui, ó, como A e B, elas precisam ter um espaço da borda, tá? Para que não se perca, e um espaço entre elas para que as cores não se misturem.
Então, para esse experimento, a gente vai precisar de etanol, álcool etílico, canetas coloridas, né? Eu coloquei aqui cuba cromatográfica, mas se a gente não tiver, a gente pode usar um vidro de plástico, né? Ou um frasco de vidro mesmo, fita adesiva, lápis, papel de filtro. Em casa, a gente pode usar, por exemplo, coador de café, tá? Aquele de papelzinho, aquele filtro de papel e uma régua, que a gente vai precisar medir as distâncias percorridas. Bem, a partir desse papel de filtro, a gente vai cortar tiras, né? Então, eu coloquei aqui uma tira de 5 centímetros de largura com 10 centímetros de comprimento. Nas extremidades, eu fiz a linha de base usando ali um centímetro e meio. Nessas linhas, eu fiz ali marquinhas, né? Nessas marcas são possíveis a gente distanciar, né, as canetas com distância de 1 centímetro de cada uma e lembrando de deixar meio centímetro de cada distância da margem, tá? E a gente precisa identificar as canetas, quais cores a gente vai utilizar, fazendo um círculozinho nessa base. Bem, é importante que uma mancha não invada a outra mancha, por isso que a gente tem que ter um espaçamento entre elas. Normalmente a gente dobra a parte de cima do papel e prende com uma fita adesiva. E a gente faz uma misturinha ali, uma diluição de etanol com água, tá? E a gente coloca esse eluente, pessoal, nesse frasco, no caso aqui tá como cuba cromatográfica, 1 centímetro de altura, ou seja, que ele não encoste na mistura, no próprio etanol. Bem, depois que a gente fizer, né, colocar essa tira de papel, a gente tem que aguardar esse eluente percorrer todo o nosso frasco, tá? A gente tampa e espera ele percorrer até o topo do papel. Em seguida, a gente retira esse papel de filtro, né, do frasco, espera secar e vai observar as cores e anotar o RF de cada mancha. Então, vamos lá, fazer esse experimento. Olá, eu sou Michele Santos, professora de Química. Hoje eu vou fazer com vocês um experimento relacionado à cromatografia. Cromatografia é uma técnica de separação baseada na afinidade dos compostos. Esse experimento é bem simples. A gente vai utilizar papel de filtro, pode ser feito com aquele papel, com aquele filtro de café que a gente tem em casa. Além disso, né, a gente vai precisar de uma tesoura, né, uma régua para cortar e fazer as linhas. É importante ressaltar aqui, a linha de base, né, tem que ser uma linha feita de lápis, uma vez que a gente quer verificar a afinidade dos corantes presentes nas tintas de caneta. Então aqui, esse primeiro, né, a gente montou com uma tinta verde e uma tinta roxa. Então, fiz a linha de base de lápis e 2 bolinhas. É importante que essas bolinhas tenham um espaço da borda. Por quê? Porque se ela ficar muito na borda do papel, ela se perde no álcool. Ela não vai conseguir subir em linha reta, pode cair e espalhar para os lados. Então, a gente normalmente dá um espaçamento de meio centímetro. E é interessante também que essas bolinhas elas estejam mais ou menos do mesmo tamanho e espaçado entre elas, para que os pigmentos, né, desses corantes presentes na tinta, eles não se misturem, tá? Esse é um ponto de atenção. Além disso, né, a nossa fase móvel, a cromatografia ela precisa, né, de uma fase estacionária e uma fase móvel. A fase estacionária é o papel, é a celulose do papel. Né? Essas tintas, esses pigmentos presentes na tinta de caneta, eles têm uma afinidade com a celulose. E com a fase móvel. Normalmente, a fase móvel, ela pode ser líquida, gasosa. No nosso caso, na cromatografia em papel, é um líquido. A gente está utilizando o álcool etílico absoluto, mas pode ser o álcool comercial, mesmo 46 graus de GL ou 92 graus de GL, ou até mesmo 70%. Bem, aqui a gente vai colocar um pouco de álcool, de maneira que o álcool não encoste nas bolinhas da caneta, tá? Por quê? Porque se o álcool encostar, já vai manchar e eu vou perder parte desse pigmento nessa solução. Bem, quando eu mergulhar esse papel, vou mergulhar,
Repara, ó, o papel ele vai molhar, né, por eluição. A tinta vai subir, eu vou tampar para a gente evitar a evaporação do álcool, mas a altura do líquido não pode estar encostando na bolinha, tá? Somente por eluição. E aí, esse experimento ele vai acontecer até que a gente chegue nessa parte do papel, na parte superior. Para a gente finalizar esse experimento, é necessário medir o tamanho, né, do espaço percorrido, até onde o solvente chegou. Então, quando finalizar, a gente vai fazer essa medida com a régua e até onde cada cor da tinta do pigmento foi. Bem, o que isso vai mostrar pra gente? A gente vai conseguir dividir, por exemplo, a caneta verde, ela tem um pigmento verde. Nesse pigmento verde, qual é o tempo de retenção dele? O que essa informação traz? Para a gente poder, é uma técnica de caracterização, a gente consegue identificar os pigmentos presentes nessa tinta, nesse pigmento verde ou lilás. Algumas canetas, como a preta, elas costumam abrir mais de uma cor. A gente vai fazer aqui também, ó, no outro beckerzinho, a preta com a caneta rosa. Ó, repara, não tá encostando, né, na bolinha, vai subir, né, por eluição. Bem, essa fase móvel, como é que funciona o princípio, né, da técnica? A fase móvel, ela vai carrear quem tiver afinidade com ela. Quem tiver pouca afinidade com a fase móvel, vai ficar mais tempo aderido no papel. Então, vamos supor, se eu tiver mais de uma cor, né, subindo nesse experimento, mais de um pigmento, por exemplo, a caneta preta aparece em 2 pigmentos, por exemplo. Nesses 2 pigmentos, quem tiver mais afinidade com o etanol, que é a fase móvel, vai conseguir alcançar um comprimento maior, vai chegar numa altura maior. Quem tiver mais afinidade com o papel vai parar mais abaixo, tá? Então, assim que acabar essa corrida, a gente vai conseguir medir os tamanhos alcançados tanto para o solvente, né, como para os pigmentos. Então, ele vai ficar subindo aqui, eluindo ao longo do papel.
para interpretar, né, os resultados obtidos na cromatografia de papel, utilizamos 4 canetas. Eu utilizei caneta preta e caneta rosa no primeiro papel, e no segundo, né, verde e roxa. E organizei eles aqui numa tabelinha. Fase estacionária, o papel de filtro, eluente, o álcool absoluto. Anotei aqui as amostras, anotei, pessoal, o comprimento, tá, do solvente, ou seja, até onde ele molhou o papel. Tá? Então, esse 6,1 centímetros, 6,3, 7,7 está relacionado ao caminho percorrido, né, pelo nosso solvente. Ao lado eu coloquei soluto. A gente mede diretamente, tá, pessoal? As manchinhas que foram, né, que apareceram no nosso papel. Então, quanto percorreu na caneta preta, a manchinha, eu peguei aqui, ó, a parte superior, 3 centímetros. Caneta rosa pegou praticamente tudo, por isso nosso fator de retenção, que é soluto dividido por solvente, deu exatamente 1. Já na caneta verde, a gente observa que teve uma manchinha amarela e uma manchinha verde. Então, eu dividi em A e B, tá? E calculei o fator de retenção para ambos, denotando aqui na última coluna as cores que a gente observou. Então, esses fatores de retenção, eles servem para a gente identificar, né, esses possíveis componentes, esses possíveis analitos, né, presentes ali na nossa amostra. Por quê? Porque essa análise é uma análise reprodutiva, a gente consegue reproduzir esses resultados. Então, queria agradecer a atenção de vocês, espero que vocês tenham compreendido o conceito de cromatografia.